Boa tarde. O primeiro escalão recebe hoje um dos principais dirigentes esportivos do país, o advogado Carlos Miguel Aidar, presidente do São Paulo Futebol Clube, que retorna ao comando do clube depois de 26 anos. Ele foi presidente do São Paulo em duas gestões, nos anos 80, 84 e 86, 86 e 88, e no biênio 88-90 foi presidente do Conselho Deliberativo do clube. Ele assumiu a presidência do clube em abril desse ano, numa eleição bastante acirrada, uma oposição que batia, não é, presidente? Batia pesado, mas o senhor reagiu, superou os obstáculos e hoje é o novo presidente do São Paulo Futebol Clube. Para conversar com o presidente Carlos Miguel Aidar, eu convidei o jornalista Adonis Alonso, que também é um conhecedor profundo do futebol no país. Presidente, decorridos 4 meses após a sua assunção à presidência do clube, eu gostaria que o senhor fizesse primeiramente um balanço desses 4 meses e uma projeção dos próximos 4 meses, setembro, outubro, novembro e dezembro. Bem, em primeiro prazer lugar, em receber. Prazer é todo meu, Caetano. Muito obrigado pelo convite. Prazer muito grande estar aqui com você. Muito obrigado por convidar uma pessoa tão importante como o Adonis aqui para ser sabatinado por ambos, que eu sei que a vai... honra é nossa. A honra é nossa. Não esteja seguro disso, não. É muito mais minha. Mas eu assumi a presidência de São Paulo em 16 de abril desse ano, 2014. As primeiras medidas foram, obviamente, naturais de conhecer o clube como ele estava nos dias de hoje. Enquanto eu fosse candidato de situação, eu não tinha o conhecimento exato da gestão do clube. De cara, providenciei um corte direto nas despesas, Sim, da ordem de 20%, porque o fluxo de caixa vinha negativo. Embora o São Paulo tenha fechado o balanço 2013 com um superávit, é um superávit contábil, não é dinheiro em caixa, ao contrário. São Paulo tinha uma dívida bastante significativa, porém bancária, não dívida fiscal. São Paulo é um dos poucos clubes que não tem dívida fiscal, Caetano. Que é uma raridade. Que é uma raridade. É uma raridade, talvez 3 ou 4 clubes entre a Série A e a Série B não tenham dívida fiscal. Os outros todos têm fiscal e bancário. São Paulo tem só bancário. Não conheço nenhum clube que tenha superávit. Ou seja, os modelos de gestão dos clubes de futebol Sim. hoje em dia estão muito mal conduzidos. E a geração de dirigentes que eu encontrei, que estou começando a me relacionar, infelizmente, com as raras e óbvias exceções, também não são da mesma qualidade que eu encontrei no passado, há 30, 26 anos atrás. Entendo que o futebol precisa de um choque de gestão. São Paulo não é diferente. Eu procurei, nesses 4 primeiros meses, não só entender o clube, mas mais do que isso, conter despesas e, mais do que isso, contratar uma empresa de gestão, uma consultoria. Fiz uma tomada de preço entre grandes nomes do mercado, fixei-me numa dessas empresas, já começou o trabalho no último dia 4 de agosto, portanto, há um mês atrás, e esse trabalho eu espero que frutifique para termos um modelo de gestão com uma governança corporativa, criar a figura de um CEO, ter gerentes executivos em todas as diretorias, enfim, dar ao clube uma visão profissional, porque não dá mais para você, num voluntariado que são os dirigentes de clubes, você ter o dirigente que chega às 5, 6 horas da tarde, Adonis, para dar o seu expediente das 6 às 7, das 5 às 6. É impossível. O seu expediente tem tempo integral. Eu tenho estado lá no clube o tempo todo. Eu tenho chegado no clube 9, 9h30 da manhã Sim. e aí não tem hora para sair. Inclusive com o sacrifício pessoal do escritório de advocacia, porque nem o presidente nem os diretores de São Paulo são remunerados. Perfeito. Antes de passar a palavra para o Adonis, presidente, dentro dessa perspectiva de receita angariada pelo clube, o São Paulo hoje tem a maior média de público no Campeonato Brasileiro. Perfeito? Ele tem a maior média de público. Pelas pesquisas que eu apurei, que eu levantei, ele tem uma média significativa de público. Mas, em contrapartida, ele não contabiliza as melhores rendas. Por que isso acontece? O sócio do clube, ele vai ao estádio? Não. Ou é só o torcedor? Como é que funciona? Nós temos 3 tipos de torcedores, vamos chamar assim. Você tem o sócio do clube social, onde 40% a 45% são são paulinos. E os outros 50%, 55% não são são paulinos.
Mas esses são sócios do clube social. E desses 45 São Paulinos, nem metade frequenta os jogos de futebol. Isso é medido estatisticamente lá dentro de São Paulo. Segundo ponto, você tem o sócio-torcedor. O sócio-torcedor, esse tem o programa de incentivo por fazer parte do sócio-torcedor, tem o que contribui com valor menor, o outro contribui valor maior, mensalmente, tem vantagens menores e vantagens maiores. E você tem o torcedor, vamos chamar assim, o torcedor comum, aquele que não é nem sócio-torcedor, nem sócio do clube, mas vai a alguns jogos. São Paulo está com a média próxima de 30 mil torcedores no estádio. E tá no Morumbi. No Morumbi. Não, no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Mas está com a quinta arrecadação. E por quê? Porque o São Paulo adotou uma filosofia de colocar o ingresso baixo para atrair torcedor. Agora, nós, a partir da estreia do Kaká no Morumbi, nós fizemos um aumento do ingresso, e agora, no segundo turno, não no próximo fim de semana, mas na outra semana, nós faremos mais uma majoração de ingresso, e aí nós estabilizaremos o preço até o final do ano. E o clube tem a terceira maior torcida do Brasil, né? A terceira maior torcida do Brasil. São Paulo. Há números que divergem. Há quem diga que nós somos 14, outros dizem 16, alguns dizem que somos 18 milhões de torcedores no país. Mas, evidentemente, o torcedor cresce na exata medida da conquista dos títulos. Você pode ter um time bom, um time atraente, o São Paulo tem um time atraente, tem um comando de ataque, né? Jogadores de frente muito bons, tidos como muito bons, mas embora às vezes não consiga quebrar as retrancas dos times que se fecham atrás, mas mesmo assim, você, se não ganhar títulos, isso não se transforma em novos torcedores. Você precisa ser campeão ou pelo menos chegar próximo a ser campeão disputando o título, né? E hoje você tem... E aí fideliza a presença do torcedor no estádio. É por aí. Adonis, por gentileza. Bom, Caetano, obrigado pelo convite. Presidente, é uma honra estar aqui. É o seguinte, o futebol hoje é cada vez mais negócio e os clubes são cada vez mais empresas, né? E o senhor acabou de citar que existem diretores ou executivos que chegam 5, 6 horas da tarde para dar o expediente. O São Paulo tem na sua área de marketing um vice-presidente que é um executivo da TV Record, o senador, nosso senador Júlio César Casares. Na diretoria de marketing, o Rui Branquinho, que é um criativo de... Ah, no Rui não está mais lá. Não, agora está o Rui Maurício Barbosa. O Rui Maurício, tá. Agora, outros clubes que vêm obtendo sucesso com arrecadação em verbas de marketing e propaganda estão contratando realmente executivos que vêm das empresas, das áreas de marketing. O senhor tem planos de levar para lá alguém desse nível? Pois é, Adonis, eu acho que você tocou num dos pontos importantes da gestão. Não há a menor dúvida que você tem que profissionalizar o clube como um todo, não só a área de marketing. Eu até criei uma diretoria que não existia no São Paulo, que é a diretoria comercial. É incrível. Você tem alguém que cria, alguém que empacota, mas não tem quem vende. Uhum. Eu criei uma diretoria comercial, perdi recentemente o gerente de marketing, recentemente... Que foi para a CBF? Foi para a CBF, que é o Gilberto Rato. Uhum. Estou procurando um outro nome para esse lugar. Aliás, está aberto aí. Vou aproveitar esse momento aqui. E, na verdade, a ideia é profissionalizar. Eu tenho um excelente diretor de comunicação, um reputo muito bom, Douglas Schwartzman, o Rui Maurício Barbosa como diretor de marketing, o vice-presidente, que é o Júlio Casares, o diretor comercial, Marcelo Pepe, e agora eu quero montar uma estrutura profissional terceirizada. Uhum. Eu pretendo fazer com que pessoas de fora venham tomar conta do departamento e ganhem pelo que gerem para o clube. Eu não vejo nenhum mal que quem traga negócio para o clube ganhe dinheiro às custas do clube, desde que o clube ganhe mais do que essas pessoas, claro. Óbvio. Então, você pagar uma comissão de agência que você paga, que é uma remuneração justa. Que é mais do que justa. Exatamente. O fulano traz uma receita para dentro do clube, né? A comissão da agência é 20%. São Paulo pode pagar 20% para qualquer um que trouxer produtos que tragam rentabilidade para o clube. Então, esse é o conceito. Evidentemente, isso é muito fácil falar. Colocar em prática não é tão fácil assim,
porque você precisa encontrar profissionais do mercado que estejam dispostos a trabalhar, entre aspas, no risco. Não terá salário fixo nem mínimo garantido, mas poderá ganhar muito se trouxer contratos milionários para o clube. No caso da Sempre Toshiba, que acabou de sair da camisa agora no mês de julho, numa data muito ruim para o mercado publicitário de fazer negócio, que é o segundo semestre, houve uma tentativa do São Paulo de prorrogar esse contrato até o fim do ano, porque a exposição da marca no Campeonato Brasileiro é muito maior do que no Campeonato Regional, né? Na verdade, houve uma joint venture entre a Semp e a Toshiba, que foi desfeita, no fim ficou só a Semp, né? A Toshiba saiu, ficou só a Semp e o contrato vencia 31 de julho. Eu tenho na minha cabeça, embora não seja a minha área, né? Eu sou advogado de profissão, eu tenho a nítida e segura consciência de que não se faz um contrato de patrocínio vencendo no meio do ano. Os orçamentos das empresas estão todos comprometidos no segundo semestre, como você disse muito bem, Adonis, quer dizer, ninguém vai fazer investimento até o final do ano. Claro. Então, respondendo àquela primeira pergunta do Caetano, quais são os próximos, o programa dos próximos 4 meses, né? A ideia é profissionalizar a gestão, não só no marketing, mas profissionalizar a gestão em todos os segmentos. Na secretaria, no diretor administrativo, no diretor de esportes amadores, no diretor jurídico, trazendo pessoas, internando advogados conceituados, especializados dentro, evitando muito a terceirização, né, do serviço, que acabam cobrando por hora, acabam fazendo contas e faturas muito grandes que nos prejudicam sobremaneira. Então, a ideia é exatamente profissionalizar. Eu conto com o apoio de uma empresa de gestão, o trabalho já se iniciou, entrevistou quase 80 pessoas do São Paulo de cargo-chave, gerente, chefes de departamento, né, criando um modelo que vai ser apresentado à diretoria, ao núcleo de gestão, na próxima sexta-feira. Olha só que feliz coincidência. Eu já conheço o trabalho deles, já me foi apresentado, uma reunião de mais de 3 horas para entender tudo o que eles já fizeram até agora. Vou apresentar esse núcleo e, a partir daí, nós vamos criar metas para cada uma das diretorias. E o diretor vai ser pontuado, vai receber um farol vermelho, um farol amarelo ou um farol verde. Verde é porque ele está dentro das metas, amarelo que ele está... Cuidado. O vermelho é que ele está fora e ele tem que enquadrar-se no mês seguinte. Isso vai ser apresentado para todos. O diretor que repetir 2 faróis ou 3 faróis vermelhos, é uma questão da gente discutir, possivelmente será substituído sem trauma, sem alarde. É a meritocracia, né, presidente? É isso. É a meritocracia dentro do futebol. Que é raro. Dentro do clube. Porque com isenção. Nós temos 2 clubes. Nós temos o clube social, que é o São Paulo Social Clube, e nós temos o futebol, que é o São Paulo Futebol Clube. Sim. Muitas vezes, esses 2 clubes que formam uma única pessoa jurídica, há uma certa conflitância nos espaços, na gestão, nos investimentos, nos custos, né, nas prioridades. Então, faz parte do meu projeto, não para este momento, agora, não para esta primeira gestão, mas para a segunda gestão, que a reeleição é algo que não é automático, você tem que se candidatar, mas o Conselho tem dado essa segunda oportunidade ao dirigente fazer a separação da parte social do futebol. Eu acho que você pode pegar o Morumbi, Parque Social, pegar os 2 centros de treinamento, precificar, ou seja, avaliar, né, quanto vale, quanto um ocupa do outro, né, em termos de metragem quadrada, estabelecer uma relação de harmonia, de convivência e criar 2 clubes distintos, 2 diretorias distintas, conselhos, gestões distintas, orçamentos distintos e separar. Aí você passa a ter um clube 100% profissional no futebol, que é o que interessa ao grande público. O senhor falou de investimentos agora, presidente. O senhor, na sua gestão, contratou 3 jogadores importantes. Contratou o Kaká, contratou o Allan Kardec, contratou o Michel Bastos. Por outro lado, vendeu o Douglas e vendeu o Lucas Evangelista, que é um jogador que não vinha sendo aproveitado pelo Muricy, era um jogador formado nas bases do clube, craque, foi vendido para a Udinese. Qual é a relação custo-benefício? O senhor comprou 3 jogadores,
vendeu 2 jogadores. Qual é o superávit dessa negociação? O São Paulo está auferindo lucro nessa negociação? Curiosamente, o São Paulo só pagou a aquisição do Allan Kardec. Pagou o Benfica de Portugal a cifra de 5 milhões de euros. Sim. E vendeu os 60% que tinha do Douglas por 18 milhões. Por 6 milhões de euros, ou seja, 3 milhões e 600 mil euros, e vendeu os 60% que tinha do Lucas Evangelista por 4 milhões de euros, são 2 milhões e 400 mil euros, somado aos 3.600 são 6 milhões. Então, São Paulo teve, entre a compra do Kardec e a venda dos 60%, Sim. comprou 100% de um e vendeu 60% de dois, auferiu um lucro de 1 milhão de euros. Mas não custou nada, absolutamente nada, a vinda do Kaká, nem a vinda do Michel Bastos. Michel Bastos foi liberado pelo futebol árabe, né? Ele veio absolutamente de graça, salvo salário, não houve pagamento dos direitos econômicos dele, né? Assim como o Kaká veio por empréstimo até o final do ano, recebendo o mesmo salário que recebia o Pabon, que jogava lá pelo São Paulo. Ou seja, o Pabon foi-se, deixou um buraco de salário lá que foi preenchido pelo salário do Kaká. Ou seja, em termos financeiros, as transações do futebol foram altamente benéficas ao São Paulo. A pena é que o Kaká só fica até 31 de dezembro e vai-se embora no final do ano. Hoje, no papel, o senhor tem um elenco estelar, né, presidente? Uma seleção brasileira. Pato, Ganso, Allan Kardec, Kaká, Michel Bastos, Rogério Ceni. Como é que pode se transformar esse elenco estelar num fator que gere e traga dividendos para o clube, não só institucional, como atrair novos torcedores? Que o time de futebol é diferente do estabelecimento comercial. O banco, o Bradesco, o Itaú, ele faz trabalhos e campanhas para fidelizar o cliente, porque senão ele muda de banco. O clube não. O torcedor jamais muda de clube, de time. Agora, por outro lado, o senhor tem que fazer um trabalho para atrair novos torcedores. Como é que é feita essa equação no São Paulo? Essa equação não tem uma fórmula matemática. Não existe uma fórmula matemática para isso. O que existe é a busca de uma performance desportiva satisfatória que traga aquilo que se espera, que é a conquista dos títulos. Se você conquistar campeonatos ou disputar títulos, chegar próximo, entrar numa Libertadores, que economicamente não é vantajosa, mas a torcida do São Paulo gosta, ela vem ao estádio nos jogos da Libertadores. É impressionante. Você pode fazer muito mais que no Campeonato Brasileiro. Jogo 10 horas da noite, dia de chuva, de frio, torcedor vai ao estádio, na Libertadores. No Campeonato Brasileiro já não vai tanto, né? Já vai bem menos. Então, criou-se essa mística, né, de que a Libertadores é uma coisa importante. Financeiramente não é, só que a Libertadores te coloca na final do Campeonato do Mundo. Se você ganha uma Libertadores, que é dificílimo, porque você vai jogar, como essa Sul-Americana agora. 2 títulos mundiais, 3, né? 3 mundiais. Você tem essa Copa Sul-Americana que é um horror. É um horror. Você vai jogar a 3.600 metros de altitude, você sai no pleno meio do Campeonato Brasileiro, numa terça, chega numa quarta, joga numa quinta, pega o avião na sexta, chega ônibus, às vezes por 2 horas de ônibus, né? É apedrejado, é mal acomodado, é maltratado, é um horror, é uma coisa que a Conmebol não tem nenhuma responsabilidade, né? Eu digo até, não há espaço mais para ligas no futebol brasileiro, mas uma liga sul-americana cairia feito uma luva. Deixa eu aproveitar essa resposta, presidente. Porque tudo isso que o senhor disse resulta em visibilidade. Conquistar campeonatos, disputar Libertadores, Sul-Americana, aumenta a visibilidade da marca São Paulo. E o clube hoje, ele tem torcedores em todos os estados do Brasil e fora do Brasil. Só que a ditadura dos calendários impede que o senhor vá buscar o lucro do valor dessa marca, fazendo amistosos, participando de torneios amistosos fora do país e em outros estados. Então a pergunta é, o senhor é a favor da Liga de Clubes que tire da CBF essa organização dos campeonatos ou não? Eu tenho um ponto de vista formado sobre isso, não é de hoje, e eu carrego esse ponto de vista comigo há muito tempo.
Na época que eu idealizei, fundei, fui o primeiro presidente do Clube dos 13, negociei coletivamente... São os fundadores do Clube Fui dos 13. o idealizador e fundador e primeiro presidente. Negociei patrocínio coletivo, negociei televisionamento coletivo, etc. Naquela oportunidade, a CBF não tinha condição financeira alguma de fazer o Campeonato Brasileiro. Ela já tinha decretado ou declarado que ela não tinha a condição financeira necessária. Agora não. Agora a CBF é uma entidade rica, você não tem datas disponíveis para jogar, naquela época você tinha, de forma que falar em liga, em termos de disputa de campeonato, você não tem espaço. O que eu acho é que você pode criar uma associação de clubes da Série A, da Série B, uma associação de clubes para tratar de interesses comuns dos clubes de futebol. E pensar numa liga, sim, mas numa liga sul-americana, né? Para evitar essas barbaridades, você ter que jogar a 3.600 metros de altitude, viajar não sei quantas horas, pegar ônibus, como você disse, avião, mais ônibus, mais conexão, atrás aeroporto, ficar sentado horas no aeroporto por conta de uma conexão que falhou, alguma coisa nesse sentido. Então, nesse sentido, eu acho que cabe a criação de uma associação. Confesso que tentei já tentei. A receptividade foi muito ruim. Quando eu digo que os dirigentes de hoje não têm o mesmo sangue nos olhos que tinham os dirigentes do passado, pelo menos na sua maioria, nesse sentido. Está todo mundo muito preocupado com olhar para o seu próprio umbigo e deixar de lado o coletivo que podia beneficiar a todos. É a forma que eu vejo isso. Vamos ter que chamar um comercial, uma interrupção de 2 minutos e voltamos já já. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Presidente Carlos Miguel Aidar, vamos falar um pouquinho sobre o estádio do Morumbi. Considerando a capacidade original do estádio, que na sua fundação ele tinha 149 mil lugares, quase 150 mil, e hoje está na casa dos 67 mil lugares, e agora com essa tendência da criação das grandes arenas, o Palmeiras tem uma arena, o Corinthians tem uma arena. Como é que o senhor vê o atual status do estádio do Morumbi? O estádio está defasado por conta da criação dessas arenas? O senhor pretende fazer alguma implementação, modernizar o estádio? Que o senhor falasse um pouquinho do Morumbi, dentro dessa perspectiva, em relação às arenas. Quem conhece, Caetano, a história do São Paulo, sim, sabe que o Morumbi foi idealizado em 1950. Foi considerado o maior estádio particular do mundo. Quando ele começou a ser construído. Teve a sua primeira inauguração parcial em 1960 e a inauguração com os 3 anéis inteiramente fechado em 1970. Sim. É, portanto, um estádio concebido num outro momento da sua existência.
Em razão disso, e com um novo modelo chamado padrão FIFA, né? Sim. Esse chamado... A televisão está nos mostrando agora a evolução das obras do Morumbi, né? E, inclusive, o projeto de modernização que eu estou tocando pessoalmente, né? Aí já meio anel pronto, e aí a primeira partida contra o Sport Lisboa, né? Resultado da história, e a segunda inauguração em 1970, com o estádio completo. Então, esta não é mais a visão de hoje do estádio, porque hoje está todo vermelho. Hoje todos os assentos são vermelhos. Sim. O estádio inteiro está com os assentos vermelhos. Mas o que acontece é que hoje você está pensando em abrigar não só jogos, como shows também. Então, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é transformar o estádio do Morumbi, que está ali no alto da tela, né, numa grande arena. Virá a linha do metrô, que está passando aí para todos verem, a linha ouro do metrô, que é a linha 17. Nesse mesmo local? Nesse mesmo local. Que vem do aeroporto de Congonhas. Que vem do aeroporto de Congonhas, como está sendo mostrado. Né? Vem pelo aeroporto de Congonhas, vai até o estádio do Morumbi e tem aquele veículo leve aéreo com a estação na frente do estádio. Está vendo? Passando ali o trenzinho. Olha, a estação será exatamente na frente do estádio. Qual é a ideia? A ideia é você cobrir o estádio, é você fazer 2 prédios de estacionamento, aí já seria ele coberto, tá vendo? Seria ele coberto, e essa primeira parte da frente aqui, né, é a tal da arena multiuso, que ela vai abrir e fechar. Um projeto ambicioso, hein? Extremamente ambicioso. E ali os prédios de estacionamento, os 2 que piscaram agora com a arena multiuso. Aí você terá, aí você tem o conceito, né? Você tem o conceito. Eu pretendo levar esse conceito ao Conselho de São Paulo, agora em outubro próximo, para que a gente possa aprovar o quê? A constituição de um fundo imobiliário de captação dos recursos, a contratação de uma empresa de estacionamento para explorar o estacionamento, a contratação de uma empresa de eventos para explorar a arena e remunerar os investidores em cima disso pela cessão do uso da superfície por um período não maior do que 20 anos. Essa é a ideia. Agora, existe também a possibilidade, não no primeiro momento, no segundo momento, de fazer um hotel dentro do próprio espaço de São Paulo para ajudar e dar apoio ao Hospital Einstein, ali que está super lotado, não tem lugar para abrigar os parentes. Está no entorno. Então, e vai fazer parte daquele complexo ali. Da mesma maneira que em o governo do Estado, retificando o córrego, há um córrego que passa no meio do campo de São Paulo, de gol a gol, a 2,5 metros de profundidade. Retificando esse córrego, trazendo para o lado, para a Avenida Perimetral, cuja desapropriação já está prevista com o metrô, você poderá rebaixar o nosso campo. E rebaixando o nosso campo, você pode aproximar a arquibancada. Ou, alternativamente, você elevar o campo, que é mais sofisticado, foi feito no Maracanã. Você elevou o campo, sim, aproximou a arquibancada, que hoje é intermediária do campo, fez aquela proximidade, e embaixo você faz todo um complexo de shopping. Arquitetônica é mais ou menos parecido. A alternativa de rebaixar ou de elevar o campo, né, a de elevar pode ser feita agora, a de rebaixar depende da retificação do córrego Antunico, que é o córrego que passa de gol a gol, no sentido do estádio de um gol ao outro. Então, este é um projeto bastante ambicioso, factível, viável, economicamente rentável. Qual é o custo, presidente? A ordem de 550, 560 milhões de reais. Ou seja, o clube não tem dinheiro para fazer. O fundo faria a captação, os investidores seriam remunerados com a exploração do estacionamento, dos estacionamentos e da arena multiuso. Não, o projeto é lindo, é maravilhoso. Não foi aprovado no seu modelo anterior por questões meramente políticas eleitorais de São Paulo. Com esse novo modelo, já temos a construtora decidida e definida, estressamos a negociação com 12 grandes construtoras, inclusive essas que são conhecidas, que estiveram construindo arenas durante a Copa, estressamos e temos hoje uma construtora absolutamente sólida, tranquila, pronta para fazer essa obra. Precisamos achar o gestor do fundo, o banco que vai capitanear o processo, a exploração da arena nós já temos quem faça, mas vamos revisitar esse contrato,
e a exploração dos estacionamentos Está também. dando em ritmo de Fórmula 1, presidente. Com esse projeto em 4 meses, com todas essas características já definidas... 3 contratações de primeiríssima linha, 2 vendas importantes. O ritmo de Fórmula 1. A gente está tentando fazer... por isso que a gente chega às 9 da manhã. Com responsabilidade. Isso é importante. Adonis, por favor. Presidente, eu só queria voltar aqui à questão do patrocínio na camisa e fazer uma pergunta. Existe uma empresa hoje de marketing esportivo que vende propaganda no varejo. Qualquer jogo que ela detecta que vai passar em rede nacional, ela corre atrás dos times e vende o patrocínio para aquela partida ou para aquelas 2 partidas de mata-mata em ida e volta. Eu pergunto, isso interessa para o São Paulo enquanto ele não conseguir fechar um patrocínio master para 2015? Adonis, num primeiro momento, nós fizemos, acho que 2 ou 3 experiências nesse sentido. Eu confesso a você que as fiz porque precisava de dinheiro, senão eu não as teria feito, porque você recebe lá 1,5 milhão, 2 milhões de reais para estampar a marca numa 1 ou 2 partidas de alguém, mas é um patrocínio muito pequeno. Você, no fundo, você que é do ramo, sabe, você desvaloriza o teu produto. Você desvaloriza a tua camisa. Então, nós fizemos isso experimentalmente. Eu confesso a você que constrangido deixei fazer. Não repito isso mais. Acabei cedendo a camisa para promoções filantrópicas, né, com a PAI, com Criança Esperança. E agora a camisa do São Paulo está limpa. Desde o último jogo, né, eu vi o São Paulo nessa última partida e não acreditava. Falei, meu Deus, eu não lembrava mais como era a camisa do São Paulo limpa. Só com a faixa vermelha e preta e o distintivo no peito e tudo limpo atrás, só o número em vermelho na camisa branca. Tem muito torcedor que corre nas lojas para ver se encontra de qualquer clube camisa limpa, sem patrocínio. Sem patrocínio. Isso saiu de moda, né? Saiu de moda. As pessoas se acostumaram com a camisa... É a indústria, né, do futebol. Porque é a visibilidade que a televisão proporciona. Né? Na medida que eu uso essa camisa listada aqui, se eu tiver estampado aqui no peito um patrocinador, vou estar na tela e o patrocinador vai gostar desse negócio. Com certeza. Presidente, vou falar agora, fazer uma pergunta para o advogado Carlos Miguel Aidar. Hoje o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro sobretudo, enfrenta sérios problemas de arbitragem. Os árbitros cometem erros, punem os jogadores são suspensos, são expulsos, são suspensos, são penalizados, com as suas decisões alteram os resultados, prejudicando os clubes. Isso não acontece só com o São Paulo, acontece com todos os times. E os árbitros, por seus erros, não são punidos. O árbitro comete um erro hoje, no próximo fim de semana ele está apitando, normalmente sem penalidade nenhuma. Como é que o senhor vê essa problemática? Qual é a solução? Não existe penalidade para o árbitro? Deveria existir. E os erros são mostrados pela televisão, erros crassos. Eu não, diferentemente do presidente do Corinthians, que tornou público os seus queixumes com a arbitragem, São Paulo foi prejudicado dos 3 últimos jogos. 2 vitórias e um empate, prejudicado por arbitragem de uma forma absolutamente nítida. A televisão mostrou pênaltis sofridos, gols anulados indevidamente, enfim. Eu não fiz disso um cavalo de batalha, eu não saí a campo reclamando disso. Mas eu sei que a comissão de arbitragem está vendo. E eu não jogo para a torcida, eu jogo para o São Paulo. Eu me preocupo com o São Paulo como um todo. Agora, que as arbitragens não são adequadas, não são, mas que falta profissionalismo aos atletas, por exemplo, São Paulo perdeu o Ganso numa partida outro dia porque ele resolveu pôr a mão na bola, puerilmente falando, né? Outro dia alguém cai no chão e toca um pontapé sem querer, por querer. Aí vem o tribunal, que o São Paulo teve um atleta punido, Souza, com cartão amarelo. O Tribunal Esportivo foi lá e transformou o amarelo em cartão vermelho. Quer dizer, isso é de uma aberração do Superior Tribunal de Justiça Esportiva da CBF. É tão indigno isso, é tão fora de propósito, como se pune o clube com perda de mando, portão fechado. Né? Daqui a pouco nós vamos estar jogando com uma torcida só. Agora, e por que os árbitros não são punidos? O que acontece? Não são os clubes que comandam o Campeonato Brasileiro. Quem comanda é a CBF. Eu acho que a CBF deveria se preocupar com seleção. E o campeonato deveria ser tocado por uma associação de clubes.
Né? Quem é que toca a Liga Alemã, a Liga Espanhola, a Liga Portuguesa, se não uma associação dos clubes que disputam? É uma liga que se chama associação, é mais ou menos a mesma coisa. É a mesma coisa, só que o nome liga aqui no Brasil nome. parece que é confronto. Eu não quero confrontar com o CBF. Deixa a CBF cuidar da seleção, deixa a CBF fazer os amistosos, tem as chamadas datas FIFA, que são datas que você sabe que não vai jogar. No mundo inteiro não tem campeonato nas datas FIFA, no Brasil tem. O jogador é convocado em pleno campeonato. A sorte do São Paulo é que só teve um jogador, e assim mesmo na seleção uruguaia, que foi o Álvaro Pereira. O senhor continua advogando para a CBF? Eu não, o escritório não mais advoga para a CBF. Como é que ficou o caso da Portuguesa? Que o senhor foi advogado da CBF. Não contra a Portuguesa, advoguei pessoalmente. Porque ali tem um caso emblemático, né? A Portuguesa... Eu advoguei contra o Ministério Público, advoguei contra as associações de consumidores, advoguei contra torcedores que eram, obviamente, fantoches, manietados, manipulados. Isso não foi contra, o senhor defendeu os interesses da entidade. Preservar o campeonato de 2014. Quando a Portuguesa entrou na justiça, ela, entidade, eu saí fora. Eu deixei de advogar para a CBF. A verdade é que ela entrou na justiça comum. Na justiça comum. Porque o senhor escreveu um artigo na revista do advogado, recentemente em abril, cotejando justiça comum com justiça desportiva. E nesse artigo tem um trecho que o senhor diz o seguinte: esgotadas todas as instâncias da justiça desportiva, a parte interessada pode entrar na justiça comum. A Portuguesa foi impedida de entrar. O artigo que o senhor assinou, o senhor se lembra? Eu lembro, é o artigo 217. Aliás, muito bem. É o artigo 217. Urgido. É o artigo 217 da Constituição Federal. Que eu fui um dos artífices da redação disso, na Constituição de 88. Nós criamos o... Depois eu vou te mandar, é um artigo maravilhoso, justiça comum versus justiça desportiva. Mas eu digo também que nem sempre é oportuna a intervenção da justiça comum na desportiva. Eu acho que as questões desportivas têm que ser resolvidas no âmbito desportivo. Sem dúvida. Né? Agora, você não pode retirar do cidadão o direito de postular qualquer lesão ou ameaça de lesão. Esse é um princípio constitucional, né? É uma cláusula pétrea da Constituição brasileira. Não se retira do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça de lesão. E tem que ser assim. E tem que ser assim para você preservar o regime, a democracia, né? E o exercício da cidadania. Né? Mas, de qualquer maneira, a Portuguesa enveredou por um caminho absolutamente errado. Ela deveria ter aceito a decisão. Né? Encontrou lá um promotor público que lhe deu guarida, entrou na justiça também o promotor perdeu. Foi um imbróglio total. Ministério Público foi uma pena. Uma pena. Né? Agora a Portuguesa está aí sofrendo, né, na Série B. Pode ir para a Série C. Sofrendo na Série B, e a gente sabe que a Portuguesa é um time querido de todos nós. Mas a verdade ela não deixou de ser querida minha. A Portuguesa mesmo nunca concluiu o próprio inquérito interno e descobrir quem fez aquilo, porque alguém mandou o jogador ir para campo. Pois é, Adonis, tudo leva a crer que houve alguma falha interna administrativa. Minimamente de comunicação. Tenho minhas dúvidas. Ninguém cobrou até hoje o técnico e perguntou por que ele escalou um jogador que estava Adonis, suspenso. Você quer ver? A coisa é muito simples. O jogador estava em campo, foi punido. Era reserva. O árbitro, o treinador viu, o gerente de futebol viu, o diretor de futebol viu, o advogado foi no tribunal, o advogado defendeu, o advogado comunicou, o presidente do clube soube. Com todo essas pessoas, esses personagens sabendo, colocaram o jogador em campo. Quer dizer, que era um reserva que tinha jogado 4 vezes no campeonato. Uma loucura. Jogou 12 minutos, se não me engano, né? Coisa de 10, um pouco mais de 10 muito minutos. Muito estranho isso. Foi uma pena, porque a Portuguesa desestruturou-se, né? E aquela saída de campo, vamos sair, ter uma liminar. Ali foi outra decisão absurda. Ela pisou na bola. Presidente, e essa história da criação de uma faculdade com a rubrica São Paulo Futebol Clube, que é um projeto que parece que o senhor está eu pretendia criar uma ruminando. Universidade do Futebol, mas eu me deparei com esse nome já registrado. Esse nome já está registrado no INPI, no Instituto Não é pelo Nacional. Luxemburgo, não, né? Não é. O que seria essa universidade? Seria uma universidade corporativa não, de São Paulo? Não. A ideia é a seguinte. Como é que funciona o aluno que vai para a faculdade? Ele faz um vestibular. Sim.
é admitido na faculdade, cursa o primeiro ano, é aprovado, vai para o segundo, é aprovado, vai para o terceiro, é aprovado, vai para o quarto, quinto, forma, pega o diploma, põe embaixo do braço, vai para o mercado de trabalho. Resumidamente é isso. O que eu quero fazer no futebol? Quero pegar aquele menino que entra lá na base, com seus 13 anos, né? É admitido nas avaliações todas, que é o tal do vestibular, aí ele cursa um ano, vai para o sub-15, vai para o sub-17, vai para o sub-20, vai para o super-20 e se forma. Ao terminar ali, ele tem duas alternativas. Ou ele vem para o time principal do São Paulo, ou ele não vem para o time principal porque não tem lugar para ele. Então ele vai para o mercado de trabalho. Só que o que faz o São Paulo hoje, ele dispensa o jogador. E ele investiu durante 7 anos na formação desse menino, né? E investiu pesado, porque a educação, alojamento, alimentação, assistência médica, assistência odontológica, assistência psicológica, às vezes ajuda até com despesas ao pai, não ao rapaz, porque não pode ganhar, né? Ajuda a não pagar um aluguel, alguma coisa assim para o pai, para a mãe, para a família, etc. Né? E depois ele vai embora e deixa um buraco desse tamanho é um projeto social. Então, o que você pode fazer é você criar um mecanismo através do qual você forme esse atleta, né? Ele faça essa faculdade, que é do sub-13 ao sub-20, e depois ou vem aqui ou vai ser comercializado. Vai ser comercializado, não importa se os valores serão significativos, mas tenta ressarcir um pouco do investimento que você fez. Não é prejuízo, isso é investimento, mas de qualquer forma você tem que ressarcir. O senhor pretende tocar essa ideia? Pretendo, eu estou aí com a empresa de modelo de gestão, estou esperando mexer na base do São Paulo, inclusive no comando da base do São Paulo, para poder fazer essa modificação, essa modernização. Isso passa necessariamente por uma visão profissional moderna. Não dá para você fazer essas coisas no modelo antigo do São Paulo, onde havia um paternalismo muito grande, havia uma cumplicidade muito grande, em agasalhar, improvisar. Não, você tem que planejar. Tem que planejar. É claro que no primeiro ano você não espera oferir grandes resultados, mas no médio e longo prazo, sem dúvida nenhuma, isso vai ser um projeto para quando? É um projeto de 3 a 6 anos aproximadamente, e daí começar a girar normalmente todos os anos, né? Você vai trazendo gente lá para o primeiro ano da faculdade, que é o sub-13, e soltando aqui no sub-20. Vai fazendo essa passagem. Interessante. Adonis. Presidente, o futebol está sofrendo uma crise de audiência na televisão. As audiências estão caindo sensivelmente. Já há uma corrente muito forte defendendo a alteração da fórmula do campeonato e a volta dos mata-matas. O senhor concorda ou não? Inclusive acrescentando com mudanças de horário dos jogos. Eu sou completamente contra o mata-mata. Eu acho que não há dúvida que, do ponto de vista de atração, o mata-mata traz uma motivação maior, né? Pelo menos para aquela partida do morre um ou morre outro. Mas você não ofere a melhor qualidade, né? Um campeonato de pontos corridos em 2 turnos, onde você joga uma em casa e uma fora, uma aqui contra o Botafogo do Rio, uma lá no Rio contra esse mesmo Botafogo, né? Não tem a menor dúvida que você ofere uma condição melhor de quem será campeão. O que a televisão está propondo é uma forma mista. O que eles imaginam é o seguinte: você tem o turno e o retorno classificatórios. Aí você seleciona 8. Esses 8, um vai ser campeão. Mas você dá oportunidade para o 8º ser campeão, né? Jogando o 8º contra o primeiro, o 7º contra o segundo, o 6º contra o terceiro, o 5º contra o 4º, e aí nesse processo de mata-mata. Só que você aumenta o número de datas. E aí você precisa reduzir o número de datas nos campeonatos regionais. Da mesma forma que eu defendo a diminuição de números na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que 20 clubes é muito, você deveria ter só 16. Acho que o Campeonato Paulista deveria ter não mais do que 12 clubes, não faz sentido. Perfeito. Mais do que 12 aqui e 16 no Brasileiro. Então, a cada ano que passa, você poderia reduzir. Mas o interesse comercial da televisão é muito grande. Está caindo a audiência? Está, mas está caindo por força da qualidade do espetáculo, da qualidade dos jogadores, num ano de Copa, então, onde as grandes estrelas estão fora do Brasil, não estão jogando aqui,
né? Esse esforço do São Paulo de trazer jogadores desse nível e mantê-los no time deve fazer com que cresça a torcida agora no segundo semestre, porque a ressaca da Copa já acabou, agora eu não tenho dúvida. Ninguém mais fala em Copa do Mundo. Mas ainda tem o lado residual, né, presidente? Tem, ainda está focando aqui e ali. Aliás, essa é a minha próxima pergunta. Jogo às 10 horas da noite, do meio de semana. Jogo domingo às 6 horas da tarde. São horários absolutamente impróprios. Sábado às 9. São horários impróprios para o futebol. Mas a grade da televisão impõe, porque você tem a TV aberta e a TV fechada. Você tem o pay-per-view e tem o satélite. Você tem... Enfim, a televisão paga. A maior fonte de renda dos clubes hoje é a televisão. Então você se subordina a esses mecanismos na certeza de que esses mecanismos acabam te remunerando. Só que você não pode gastar mais do que a televisão te paga, ou que a bilheteria te dá, ou que o patrocínio te dá. Senão você leva o clube para o endividamento, que é o caso do São Paulo. São Paulo está endividado porque gastou mais do que arrecadou. Não é que gastou mais nos meus 4 meses de gestão, não. Já estava endividado. Já tinha o passivo. Já tinha o passivo. Mesmo com 100 milhões do Lucas, presidente, foi embora esse dinheiro. É mesmo? Foi embora. Na verdade, o clube social está maravilhoso. O clube social de São Paulo hoje o Lucas foi um grande negócio. O Lucas foi o maior negócio da história do futebol brasileiro, e o Denilson. Foram 2 grandes negócios. O Denilson foi vendido por 34 milhões de dólares lá atrás e o Lucas 43 milhões de euros. E o dinheiro E o Careca que o senhor vendeu na sua primeira gestão foi um dos maiores 3 milhões de dólares naquela época. Naquela época, 3 milhões de dólares era um montão de dinheiro. Hoje é nada. 3 milhões, tem jogador ganhando 3 milhões de dólares. Não no Brasil, obviamente, mas tem jogador ganhando. O senhor falou em Copa do Mundo, ressaca, etc. Então, mas o senhor está vendo a volta do Dunga? O senhor se surpreendeu com a volta do Dunga? Não seria um momento, claro que aí o senhor seria penalizado por o Muricy assumir a seleção brasileira, que seria um técnico com mais experiência, mais histórico, com mais vivência. Não vai nenhuma crítica ao Muricy, não vai crítica ao Tite, não vai crítica ao Luxemburgo, não vai crítica a Abel Braga, nenhum treinador brasileiro. Os treinadores brasileiros estão defasados, todos, sem exceção. Eu acho que nós temos que aprender, ou devemos tentar aprender, com o que os treinadores europeus trouxeram para nós durante a Copa do Mundo. Eu vi centroavante marcando dentro da área sua de defesa. Fortalecendo a defesa. Eu vi zagueiro marcando lá no meio de campo. Goleiro entrando aos 45 do segundo tempo para defender a disputa de pênalti. O que acontece é o seguinte, nós não conhecemos as técnicas modernas. Eu vi um comentário hoje publicado não sei aonde, alguém me mandou um link mostrando o crescimento do futebol americano, do nosso futebol nos Estados Unidos, que não é de graça, né, com esse trabalho do Klinsmann lá. Eu estou vendo a Liga Americana surgindo forte, possante, rica, né? Pujante, né? Querendo dominar. A China aparecendo no mercado do futebol com o poderio econômico que ela tem. Né? E o São Paulo já tem 2 parcerias. Já tem parceria com o Luneng na China e está fechando a parceria, muito provavelmente, com o Orlando City lá na cidade de Orlando, na Flórida. Estados Unidos. Né? Então, ou com o Chicago, que é outro clube que está nos procurando muito e tentando fazer isso. Enfim, o que a gente precisa é enxergar o futebol num contexto do cenário nacional. Se a gente ficar aqui fechadinho dentro do nosso país, nós não vamos sair dessa mesmice. 4-2-4, 4-3-4, 3-2-2, 2-4-5, 5 não sei quanto. São fórmulas já absolutamente ultrapassadas. Então você tem um time desse do São Paulo, com poderio ofensivo maravilhoso, mas não fura o bloqueio de uma defesa que se fecha lá atrás. Aí o cara cruza 2, 3 bolas na área e nós tomamos 2, 3 gols. Né? Por quê? Alguma coisa está errada. É o nosso treinador, é a nossa zaga, são os nossos volantes que não estão cobrindo a zaga. O que está acontecendo? E você vai ver que os outros clubes são iguais. É a mesma coisa. Agora você tem um Cruzeiro hoje disparado na frente, né? Tem um elenco muito bom e tem um time muito bom. E que no papel não tem um elenco como o de São Paulo. Pois é, mas tem um banco que ali machuca um, contunde um, entra o outro, não há solução de continuidade, manter o mesmo padrão. E o São Paulo não, São Paulo desfalcado de alguns elementos não tem peças. Mas está no páreo, né?
São Paulo está no par, é o terceiro colocado 10 na pontos, tabela. Está difícil, não é fácil você recuperar num turno essa quantidade de pontos. O São Paulo precisa, o Cruzeiro precisa perder 1, 2 jogos e no confronto direto o São Paulo ganhar do Cruzeiro. Aí nós temos chance. Fora disso não tem chance. Vamos tentar brigar por uma vaga da Libertadores. Na verdade, o que eu queria é ver o São Paulo campeão. A ideia de montar esse time era para ser campeão. Mas nós perdemos 7 ou 9 pontos absolutamente impossíveis, não é impossíveis porque perdemos, mas imperdíveis, né? Nós perdemos com Chapecoense, nós perdemos... Não era para se perder. Nós empatamos com Curitiba aqui em casa, nós empatamos com Goiás, nós tivemos jogos que realmente não poderiam ser perdidos, pontos que você não recupera mais, né? Pelo menos 7 deles poderiam nos deixar colado no nosso Cruzeiro. Tempo está terminando. Vou fazer mais 2 colocações. Rogério Ceni está no seu, acho que é o seu canto do cisne. Ou ele joga a última partida em... Este ano? Esse ano ele joga a última com a camisa de São Paulo. Mas ou ele joga lá em Recife, na última partida do campeonato contra o Sport, ou se a gente chegar na final da Sul-Americana, ele faz uma semana depois a última partida. Mas o Rogério não está se lembrando, acredito eu, de um fato muito importante para o São Paulo em 2015, que é a celebração dos 80 anos do clube. Obviamente, o senhor deve estar preparando uma grande festa, uma série de eventos, campanhas, e eu acho que ele não vai querer ficar de fora desse evento. Mas ele não o que o senhor está preparando para finalizar os 80 anos do clube? Não, porque tem contrato, tem prazo, não. O nosso marketing vai surpreender, com quanto ainda não esteja com a agressividade desejada, o nosso marketing vai surpreender. A despeito das críticas do Neto ao marketing. O Neto está bravo, não deixa ninguém nos ouvir. Que o São Paulo, o marketing não faz nada para o Rogério Ceni, que é o maior jogador da história do clube, etc. O Neto está bravo porque outro dia ele mandou os São Paulinos para aquele lugar, dizendo que Copa do Mundo era lá em Itaquera, e nós ficamos muito bravos e tiramos o programa dele dentro do Morumbi. Então ele agora não vai me perdoar mais e vai ficar batendo em mim, mas não tem problema. O Neto teve uma grande passagem no São Paulo e quem o contratou para jogar no São Paulo fui eu. Só para terminar, o que o senhor vai fazer em 2015 para celebrar esses 80 anos? Para finalizar, o senhor pode adiantar para a gente alguma coisa? Eu acho que nós temos que entregar o Morumbi coberto, coroar, né? São Paulo não é soberano. São Paulo não é soberano. Então vamos pôr a coroa. Vamos assentar uma coroa ali, que é a nossa cobertura. Colocar a coroa do soberano, Morumbi. Fazer uma grande festa lá dentro. Chamar o Brasil inteiro para presenciar a festa do coroamento. Um grande jogo? Olha, eu agora nessa negociação estou esperando o retorno do Tony, o presidente do Barcelona, que esteve comigo aqui há 10 dias atrás, uma semana atrás. Eu estou tentando trazer o Barcelona com Messi e Neymar aqui para jogar com a gente. Essa é uma grande novidade. Não é fácil, por causa de data, eles também lá não tem data, mas vamos ver se eu concedo o direito de revanche ao Barcelona que perdeu da gente lá no Japão. Que mês seria essa partida? Aí a data que for possível. Livre. A data que for possível. Presidente Carlos Miguel, muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo está terminado, se esgotou. Obrigado, teríamos aí mais... Obrigado, Adonis. Obrigado a vocês por essa oportunidade. Temos muita coisa para discutir. Daqui 2, 3 meses vamos chamá-lo novamente. Com o maior prazer. Os assuntos maior prazer. São amplos. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Adores, muito obrigado. Eu que agradeço. O Primeiro Escalão volta na próxima terça-feira, às 4 da tarde. Até lá, muito obrigado.